Então o preço desconta tudo, se antecipa inclusive a muitas coisas. Se antecipa, por exemplo, a um balanço positivo, né? Por isso que sobe no boato, cai no fato. Ou você acha que os analistas, os que cobrem as empresas, não estão envolvidos no dia a dia da empresa? Não estou falando envolvidos no estilo Billions do Netflix, não, de pegar insider information. Envolvidos no sentido de acompanhar o setor de perto, saber como é que está a produção, como é que estão os pedidos, como é que estão as vendas, como é que estão as encomendas, né? Os caras fazem toda essa análise. Fazem análise macroeconômica para saber isso. Eu ensino no curso de introdução à análise fundamentalista, que eu também dou, que pelo menos eu dava até 2011, mas nunca mais eu dei. Vamos ver se eu faço em breve um para vocês. Tem toda a parte lá de análise macroeconômica, na análise fundamentalista, que a gente chama de top-down, tem toda a análise macroeconômica para você definir pelo top-down, em termos macroeconômicos, quais são os setores que vão ser mais beneficiados pela situação macroeconômica atual. Ou seja, queda de inflação, talvez queda do petróleo, talvez queda da taxa de juros, não, certamente queda da taxa de juros, diminuição do desemprego, aumento do emprego, né? Queda do dólar, aumento do dólar. Tudo isso, macroeconomicamente, vai ajudar a gente a selecionar os setores para depois fazer, continuando dentro da filosofia top-down de análise fundamentalista, chegar ao ponto de definir qual empresa que tem mais probabilidade de subir naquele setor que você acha que vai ter mais probabilidade de subir, baseado naquele cenário macroeconômico. Isso é análise, resumidamente falando, uma análise top-down fundamentalista. Então, os caras participam de reuniões com o RI, contactam o RI, assinam o RI, os caras leem balanço, os caras fazem toda essa análise. Não é à toa que grandes bancos têm o cara que é responsável por oil and gas, tem o cara que é responsável por varejo, tem o cara que é responsável por construção civil, tem o cara que é responsável por setor financeiro. Por quê? Porque eles dão um puta trabalho, um puta de um trabalho de corno. E a gente? A gente vai na aba deles. Porque no momento que eles fazem todo esse trabalho de corno e falam, é hora de comprar A ou B, oferta e demanda, o preço anda para cima ou para baixo. E aí vem o primeiro princípio da teoria de Down. O preço desconta tudo. Ou seja, tudo que eu preciso saber está ali no preço. Está ali no preço. Beleza? Inclusive insider information. Eu quase, graças a Deus isso não foi adiante, que eu ia entrar numa encrenca danada. Eu quase fui tipo um informante ou sei lá, um colaborador de uma matéria que ia sair na Veja e no Fantástico sobre insider information. Por quê? Porque nós, como grafistas, conseguimos nos antecipar e entrar junto em operações que os insiders estão fazendo sem ter nada de informação privilegiada, zero. Mas a gente sabe quando tem alguma treta para acontecer, alguma coisa vai acontecer, de bom ou de ruim. É óbvio, e eu vou mostrar isso na parte de indicadores, que eles podem estar lá operando na escuridão, só que eles deixam rastros. Ou o preço, eles podem até manter o preço estável, enquanto eles estão desovando ou comprando pra caramba ações sem o preço se mexer. Mas tem o volume, galera. Tá aqui o quinto princípio. O volume deve confirmar a tendência. Independente se confirma ou não a tendência, a análise do volume deixa. O volume como é que se diz? Não tem como esconder. Não tem como esconder. E o volume, né, no caso, o Rodrigo já sabe, já deve ter assistido meus vídeos, a gente vai falar sobre isso em OBV. O volume, através do OBV, por exemplo, vai me ligar um alerta. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. E de duas uma, ou você ficar de fora ou você vai surfar o movimento, junto com os caras que estão operando com informação privilegiada. Exemplo disso? Exemplo que a gente viu ontem. Né?
na parte de. Vamos lá, vamos voltar rapidinho. Na parte aqui, ó, diferenças comportamentais. Olha só a CEMIG. Olha só a medida provisória 579, o dia que ela foi anunciada. Né? Já estava em R$ 12 a CEMIG. Mas durante aí 2 semanas, 3 semanas, ela desabou, ela veio de 16 para 12. Caiu 25%, galera. Vai me dizer que não tinha nego sabendo da medida 579, que destruiu o setor elétrico. Tá de sacanagem, né? Aí no dia seguinte, eu lembro que a CEMIG, que eu estava acompanhando, essa que eu acompanhava de perto, o leilão do Ibov abriu, terminou, pode procurar no gráfico histórico lá no intraday, acabou o leilão, acho que era 10h26. 10h26, leilão, teve 26 minutos de leilão de abertura da CEMIG. E abriu com uma queda monumental desabando. Né? Abriu na máxima, com um gap de, sei lá, fechou 12 e pouquinho, abriu 10,60, 10,70, né? Uma baita de uma queda, e caiu pra cacete mais ao longo do dia. Tá? Depois fez aí, nos dias seguintes, o que a gente chama de o pulo do gato morto, The Dead Cat Bounce. Muita gente deve ter comprado achando que ia ganhar dinheiro nesse movimento, que vai fechar o gap, vai fechar o gap. Fechou o gap porra nenhuma, Dead Cat Bounce. Na sequência desabou de novo, foi lá beijar quase os 8,50. Tá, e depois eu não sei se caiu mais, eu acho que ainda caiu mais depois. Então caiu 50% em coisa de alguns meses. Olha os insiders ali metendo venda. Esse aí não precisava nem de volume para entregar a paçoca. Já dava para ver pelo preço. A queda foi tão forte que não tinha como disfarçar e não tinha como mexer, operar o mercado para manter o preço estável e zerar tudo. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. Beleza? Dias antes da medida provisória 579 ser anunciada. Tá ok? Graças a Deus eu fiquei de fora dessa encrenca. Então segue o baile. Então, ó, o primeiro princípio, os preços descontam tudo, vírgula, eu não botei aqui, vírgula, que pode ofender os mais religiosos, mas existe aqui uma vírgula que diz o seguinte: os preços descontam tudo, vírgula, exceto atos de Deus. O que significa atos de Deus? Tudo que é imponderável que não está no preço. Por exemplo, a CEMIG, aquela queda não foi o preço descontou tudo, não tinha nenhum ato de Deus ali, tinha ato do capeta, né? Da anta, da jumenta que acabou com o nosso setor elétrico. Então não tem nada de atos de Deus. O que é atos de Deus? Por exemplo, o atentado do 11 de setembro. Apesar de ali também ser meio que ato do demônio, né? Mas o ato de Deus que a gente fala é no sentido da gente não ter como antecipar isso. Apesar de ter teorias da conspiração aí, que os árabes já estavam vendidos em companhias aéreas, etc, bababá, até inspirou lá Cassino Royale do 007, enfim. Pelo menos o filme novo, né? O primeiro filme não tem a mínima ideia. O primeiro livro não tem a mínima ideia. Mas, enfim. O fato é, um terremoto em Tóquio, que acabou acontecendo, que acabou provocando o desastre de Fukushima. Aquilo já era favas contadas, né? Que ia acontecer, porque esse terremoto acontece a cada 100, de 100 em 100 anos, por exemplo. Então Tóquio não foi destruída, porque os prédios foram preparados depois do último terremoto para resistir a abalos sísmicos, né? Mas também o terremoto não atingiu Tóquio, atingiu mais o norte e deu aquele problema com Fukushima. Isso é um ato de Deus. Imagina, por exemplo, um mega hiper blaster fucker terremoto que derruba o prédio que substituiu o World Trade Center, que deixa a bolsa americana fechada por uma semana, como foi na época dos 11 de setembro. Um ato de Deus, né? Um terremoto, um asteroide, uma catástrofe, né? Por exemplo, sei lá, o ato de Deus, né, a gente pensa que normalmente são coisas boas, né? Mas às vezes, por exemplo, se aquele maluco da Coreia do Norte joga um míssil agora em Tóquio enquanto a gente está falando, um míssil nuclear, e começa a Terceira Guerra Mundial, né? Isso não é ato de Deus, é ato do demônio. Mas, porra, aquele panaca daquele gorducho é filho de Deus, né? Então Deus, de certa maneira, tem culpa no cartório.
né? Então, atos de Deus é tudo isso. Brincadeiras à parte, com todo respeito ao Todo-Poderoso, brincadeiras à parte, atos de Deus é tudo que não está no preço, que a gente não tem a mínima ideia, que pode acontecer do nada. Do nada. Tipo, sei lá, o Trump escorregar no sabonete hoje, bater a cabeça e morrer. Pô, isso vai causar um impacto fodido na economia. Talvez um impacto positivo, né? Negativo acho que não vai ser. Sei lá, vai ser mega negativo, porque o mercado adorou depois que ele foi eleito, né? Surpreendeu todo mundo aquele movimento da bolsa. Então, atos de Deus é isso, não está no preço. Não está no preço.